Boa noite a todos, pessoal. Estamos aguardando o aluno entrar, né, na sala. Mas mesmo que não tenha, vou fazer uma gravação de uma revisãozinha aqui, a parte de topografia, né? Vamos lá. Vou acertar aqui só. Bom, topografia a gente já estudou bastante aqui, né? Nosso curso está encerrado, falta só a parte de prática, né? De campo lá, fazer um levantamento no campo sobre as questões de topografia aí. Nós vamos fazer provavelmente em julho, não temos essa data marcada aí. Já fizemos a prova, né, B2, acredito que muita gente já foi aprovada, acho que a grande maioria foi aprovada. Na B1, muita gente foi bem também. E talvez um ou outro aluno que tenha perdido a prova vá fazer a substitutiva, né? E espero que pouquíssimos alunos façam o exame. Estamos aguardando a orientação sobre quando será a aula prática, né? Ainda não tem definição nem de retorno, né? Para o campus, ou para a atividade prática, e como isso vai ser feito, né? Quantas pessoas por dia irão, quantas, né? Como é que vai ser montado essa... Talvez estejam tendo algumas reuniões esses dias aí para definir essa situação nossa aí. Nós estamos aguardando aí tranquilamente. Acredito que aqui no curso conseguimos passar a parte teórica de topografia e georreferenciamento, né? E eu acho que a sala está bastante já capacitada para atuar na área aí. Então vamos falar alguma coisa, vamos falar, uma revisão rápida aí, né? Vamos falar sobre conceitos, as divisões, né? Os objetivos, a história, comentar sobre o profissional de topografia e o estudante de topografia, né? Então vamos lá. Pegar, vamos ver se eu vou chegar aqui e... Faltou aqui o engate da mesinha digital. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Está ali, eu acho que tem outro lugar. Dar a cor aqui, né? Azul escuro. Então, conceito topografia, né? Uma palavra composta de duas definições gregas, né? Topos, que significa lugar, e grafan, né? Que significa grafia, escrita, né? Em outras palavras, né? Podemos dizer que a topografia significa descrição de um lugar, né? Topografia, topos, lugar, né? E grafen, né? Escrita, né? Grafia, escrita, né? Resumindo, é descrição de um lugar, né? Então, a partir desse conceito aí, né? Então, vamos lá. O que ela faz? A topografia, ó,
é a ciência que visa representar uma porção terrestre, né? Mostrando o quê? Mostrando sua forma, sua posição e suas dimensões. Ela representa a porção terrestre, né? Mostra a forma, sua posição, né? Mapas, lembra? Né? E suas dimensões também. Na forma, o que surge na forma para a gente? Contorno, as elevações e as depressões. Ou seja, a feição, né, dessa porção terrestre, né? O contorno, né? As elevações, as depressões, né? Ou seja, representa, retrata bem a forma, né? A posição, o que seria a posição? Será registrada para essa porção terrestre a sua localização, principalmente em relação ao norte, né? O nosso norte, sempre lembrado aí, né? Então, é a posição, né? Sua localização, principalmente com relação ao norte, que pode ser magnético, né? Ou geográfico. E nas dimensões dessa porção terrestre, né, teremos o quê? O tamanho dessa porção terrestre aí. Forma, posição e dimensões. Então, fechamos a questão de né? A porção terrestre é mencionada é limitada, né? Pois os trabalhos de topografia são definidos no plano horizontal, né? Portanto, não poderão ultrapassar 30 quilômetros, os nossos equipamentos tradicionais aí, né? Nós sabemos que a Terra tem a sua curvatura, planeta, né? E nós representamos ela no plano, né? Então tem suas limitações, obviamente, né? Tem suas limitações aí. Mas estamos juntos. Atualmente, né, voltando a falar aqui, né, com o avanço da tecnologia, a atuação da topografia vem assumindo novas definições, né, com o aparecimento das coordenadas baseadas nas informações dos satélites, né, que nós estudamos lá vários, né, inclusive o GPS, né, e o uso cada vez maior dos recursos como o GPS, né. A topografia passa a compor na grande área da geomática, né? Na grande área da geomática, né? Então, ela está inserida na grande área da geomática. Então, a topografia hoje, né, basicamente, ela está dividida em topologia, topometria, taquiometria e fotogrametria, né? Fotogrametria. A topologia é a parte que ocupa das distâncias e ângulos, né? A topometria, que se ocupa com o relevo, ou seja, com as formas do terreno. A taquiometria ou estadimetria, a parte com medições, né? Medições rápidas, indiretas, né? Rápidas e medições indiretas, né? E a fotogrametria é a parte que se ocupa do levantamento fotográfico, que pode ser aéreo ou terrestre.
né? Então, temos a topologia, a topometria, a taquiometria ou estadimetria e a fotogrametria, certo? Então, são as divisões da topografia aí. Objetivos da topografia, sempre que necessitamos de uma descrição precisa, recorremos aos serviços de um profissional de topografia, que vai representar por meio de desenhos, pessoal, o local que buscamos retratar, como planta de uma fazenda, o traçado das ruas de uma cidade, a distribuição dos lotes e um loteamento, entre outros, né? Diversas aplicações, né? O registro de um imóvel em cartório, por exemplo, só é possível com a descrição baseada em um trabalho de topografia, tá? Um projeto de engenharia só é desenvolvido depois que a topografia fez o levantamento do local onde ele será desenvolvido, né? Você vai construir uma ponte, né? Você precisa alocar essa ponte no local exato, né? Porque nós teríamos, ou já tem às vezes rodovias, estradas vindo daqui, né? Ou serão construídas oportunamente, irão provavelmente passar, cruzar áreas, né? Que estejam já previamente acordadas a sua construção, né? Não adianta, de repente, erra, põe, né? Tem um pequeno problema na locação, e a estrada, nos terrenos que ela vai cruzar, nas áreas, né, que foram acordadas, essa questão de uso, de repente ela vai chegar aqui, né? E aí como é que faz? A ponte está aqui. Então, a importância de fazer os levantamentos adequados antes de começar a obra, né? Então, o projeto de engenharia só é desenvolvido depois que a topografia fez o levantamento do local onde o mesmo será desenvolvido, né? E aí tem também outra questão, que é a topografia, ó, também vai acompanhar a execução da obra, né? Esse acompanhamento se dá por meio de projetos desenvolvidos com os levantamentos realizados pela topografia, né? Ela vai acompanhando, né? A locação, né? Por exemplo, de estacas, né? Um exemplo, né? E tem também aquilo que eu falei daquela abertura daquele túnel do Rodoanel, né? Norte, lá que está em andamento, a obra está um pouco parada lá, que nós tínhamos um equipamento de topografia que acompanhava a seção interna do túnel, da escavação, né? Ia dando a ia dando ia dando a posição do ia dando a posição do da abertura da escavação que ia sendo feita aqui, né? O aparelho, né? O equipamento, era um equipamento com apoio informática, né? E ele ia marcando aqui os pontos onde ia ter a escavação do túnel aqui, né? Até porque eram dois, o túnel, lógico, né? Tinha aqui a elevação, né? Rochosa, por aqui vinha um túnel, né? E aqui por outro vinha outro, né? Então, daí, né? Eles, né? Esse é um corte, né? E eles tinham que se encontrar, né? A escavação era dos dois lados, né? Tinha uma escavação por aqui, ó, e outra escavação por ali. E eles tinham que se encontrar exatamente no ponto, né? 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 Olhando agora em planta, eles, né? Né? Eles, né? Um vinha por aqui na escavação, outro vinha por aqui. Quem controlava isso era uma estação total, né? Com acesso aos satélites, né? E os erros aqui são de centímetros, né? Milímetros, né? Nesse encontro aqui, é lógico, não é
né, mas é pequeno o erro, é controlado, né? Foi realmente um trabalho de topografia que eu acompanhei lá muito importante, né, para a engenharia lá, né, com a estação total, né? Então, a execução de obra ele vai acompanhando também, né? A parte de, né, por exemplo, está fazendo uma estrada lá, ele vai acompanhando a colocação das guias, né? A, a direção vai fazendo as marcações aqui, acompanhando, né? Definindo a rota de projeto, né? E vai embora, né? Muitas vezes vocês olham, passam nas ruas, aí tem lá o topógrafo marcando um alargamento de rua, né? E assim por diante, né? Então vamos seguir aqui. Aqui o cidadão, né? Trabalhando aqui, né? Locando a obra, vendo inclinações, né? Fazendo essa avaliação aí. A estação total, né? Usar o receptor via satélite, né? Tem os satélites aqui, né? Geralmente são 3 que fazem a triangulação. Geralmente não são 3, né? Há uma planta de loteamento. Aqui uma brincadeira, lógico, né? Se você não faz um serviço correto, né? Até porque não precisaria chegar nesse ponto aqui, né? Jamais, eles já iam, né? Isso aqui é um meme, né? Como se diz hoje. O levantamento de curvas de nível. Então, essas curvas aqui, quer dizer, elas estão, ó, se você tem uma referência 00 aqui, ó, e esses pontos todos, então, a 5 metros de altura com relação ao 00. Esse 10 metros, né? E esse 15 metros, aqui todos estão a 15 metros aí. E é assim que funciona, né? E aqui é uma distância determinada, né, entre os pontos aí. Altura, né? Equipamento. Aqui os receptores aqui, ó, emitindo sinais, aqui não é leitura, emite o sinal, volta, ele faz a leitura aqui da posição da altura. Aqui eu falei abertura de túneis, né? Pode ser que ele esteja acompanhando aqui também, eventualmente, uma movimentação desse maciço, né? Movimentação para acompanhar, né? Como é que esse maciço está se comportando, né? Após a abertura, né? Do túnel. E aqui uma curva de nível, né? Uma imagem de uma curva de nível de software, né? Mais curva de nível, né? Um levantamento aéreo, né? Mais curvas de nível aqui, né? Ó, o 00 está aqui, a meio metro acima, 1 metro acima, quer dizer, na hora que a gente fizer o corte aí, ó, a gente vai ter o 00 aqui, ó, e isso vai ser uma elevação, vai estar subindo, né? Não tão, de repente não tão inclinado aqui, né? Mas vai ter um acesso, e aqui esses pontos estão aqui, ó, certo? Aparelhos, ó, que é? Aparelhos, instrumentos, acessórios, né? E ferramentas. Para o campo, que a gente leva? Piquete, estaca, tachinha, prego, martelo, marreta, facão, né? Para escritório, lapiseira, borracha, régua, transferidor, compasso, escalímetro, planímetro, papéis para desenho. Piquete, né? Tem 30 centímetros a 20, né? Ele serve para quê? Prepare-se, né? Serve para definir o local exato em que vamos instalar uma ferramenta, como uma baliza ou uma mira ou um instrumento, né? Como um teodolito ou uma estação total, né? Essa instalação será feita exatamente sobre essa taxinha ou prego, né? Aqui, ó, piquete cravado e pintado para melhor identificação na grama, né?
A estaca, que é a estaca? É um acessório constituído por um pedaço de madeira que varia ó, de 30 a 1 metro, né? Podendo ser também as dimensões e larguras, né? As mesmas dimensões de largura. E servirá de testemunha, como será chamada, pois vai, né, o nome é testemunha, ficará ao lado do piquete, para identificar a localização do piquete, né? Nele haverá uma inscrição de identificação, já que não é possível escrever de forma legível em o piquete, né? Temos o piquete aqui, ó, e aqui está, né, com as devidas marcações aqui. Então vamos lá, mais o material, né? Taxinha, prego, martelo, tudo isso, né? Tinta em spray, né? Garrafa térmica, nível de pedreiro, mangueira, tudo para um levantamento completo. Nível de pedreiro, nós conheço mais, né? Com níveis de bolha. Guarda-sol é importante, é uma ferramenta bastante comum, né? Deve ser para que fique à sombra, né? De modo que não sofra distorções nem avarias em seu funcionamento. Aqui, ó, não utilize o guarda-sol em dias de chuva. Apesar de, atualmente, alguns aparelhos serem à prova d'água, não devem se molhar. Então, né, prancheta de mão, né, para fazer as anotações, né? Caderneta de campo, né? Planilha, né? Ó, conteúdo massa é sempre legível. Na hora que você vai preencher a caderneta de campo, tem que ser sempre legível, né? Evite fazer anotações à caneta. Use a lapiseira para que possa apagar. Não rabisque o seu trabalho. Né? Ao exemplo de uma planilha, né? Altura do aparelho, estação, né? Ponto visado, ângulo horizontal, fio superior, fio tudo. Nós já vimos isso, ó, fio médio, fio inferior, ângulo vertical, né? E a distância horizontal. Tudo que nós vimos, nós vamos fazer isso aqui lá na aula prática. Marco de concreto, ó. O que é o marco de concreto? É um acessório, serve para identificar um local de referência para orientação dos trabalhos, né? Ele pode ser arbitrário, né? Criado para o interesse de um trabalho específico, né? E deve ser implantado dentro dos limites do local desse trabalho. E aí ainda pode ser oficial, criado por órgãos de normalização como IBGE, INCRA, Prefeitura ou empresas que trabalhem com interesses públicos, como as concessionárias de energia, Petrobras, Furnas, por exemplo, né? Deve ser implantado em locais de fácil acesso aos serviços de topografia, né? Como praças, parques, cabeceiras e assim por diante aí. Porque é um serviço de referência que já está, pessoal, já tem um marco oficial ali. Então, você pode, de repente, referenciar alguma obra com relação a ele, né? Com relação a ele. A baliza, olha, é um acessório feito de tubo de ferro, com um diâmetro de 2 centímetros, com ponta de ferro dividido em 2 lances de 1, né? Para montar e desmontar, né? Então, faz até uma brincadeira, né? Porque ele aparece realmente, né? Algo assim, né? Então, não é flecha nem é dardo. Evite ficar brincando de jogá-lo ou espetá-lo no chão. Nível de cantoneira, né? Que é esse daqui, ó. Nível de cantoneira, né?
Tem aqui o nível de bolha aqui. O prumo é um acessório, né? Que é esse daqui, né? Vocês já sabem, né? O que seja. É utilizado para a instalação do aparelho, para nivelar o aparelho, né? Às vezes você tem um aparelho mais antigo que você põe o prumo aqui para ficar aqui, ó, direcionado na taxinha do piquete aqui, ó, né? Você põe o prumo aqui embaixo do equipamento, do teu teodolito, né? E aí que você usa o prumo. Treina analógica, né? Treina normal. Treina digital, né? Mira estadimétrica, né? É aquela que nós usamos já na sala, né? Consiste de uma regra graduada, né? De 1 em 1 centímetro, né? E que tem a indicação também da altura, de 1 metro, 2 metros, como nós vamos ver na nossa área aula prática, né? O suporte bastão serve de suporte para o prisma. Tá, o prisma é aqui o suporte. E o prisma é um acessório para refletir sinais emitidos pelos aparelhos eletrônicos usados na topografia, né? Serve de você vai lá, posiciona ele, você dispara seu sistema de processamento, né? Por ser constituído de espelho de vidro frágil, precisa ser transportado sempre em seu estojo protetor, né? Ele vai lá, você dispara você tem teu equipamento aqui, você dispara o sinal, reflete, ele volta aqui, te dá a posição, distância, assim por diante. Bipé, né? É uma ferramenta com 2 pés reguláveis, né, para a instalação do prisma. Então a pessoa, né, vai lá, né, e coloca, mantém o bipé equilibrado lá para refletir o sinal, tá? Tem o tripé, né, que é esse daqui, quando a gente instala aqui o nosso teodolito, né? A bússola, né, que nos dá sempre, ó, é um instrumento de orientação que trabalha segundo o magnetismo dos polos da Terra. É um dos mais utilizados por orientação, apesar do surgimento de GPS. E ainda está nos painéis de aviões e navios. Possui uma agulha imantada que aponta para os polos da Terra, que são magnéticos, né? Seu uso nos possibilita uma direção razoável de posição e de navegação. Aqui uma bússola analógica. Nível, né? É um aparelho que permite verificar a diferença de altura entre 2 pontos, né? Com ele também realizamos a operação de transporte de cotas, como os veremos mais adiante. Eles podem ser óticos, digitais e a laser, né? Tem em Anhanguera, tem um desse lá, que nós vamos usar também, que é esse exato, muito parecido com esse aparelho aqui, né? Ele não tem aquela movimentação aqui, né? Ele é um nível, ele só tem a movimentação, né? Só faz o giro na horizontal, né? Só faz o giro na horizontal e você mantém aquela altura e com isso, com o uso da mira estadimétrica, você consegue tirar os diferentes níveis do solo, né? Do solo aqui. O dolito, né? É um aparelho importante, né? Composto de uma luneta com movimentos vertical e horizontal e 2 discos com marcações correspondentes aos ângulos formados por esses movimentos. Então, você registra os ângulos, né? Tanto pode ser mecânicos ou digitais, lá na Anhanguera temos o digital, né? Sempre que usar, retire do tripé, né? Retire-o sempre que usar, após o uso, né? E coloque na caixa, né? Para ser transportado. Mesmo quando a distância for pequena. É uma maneira de prevenir choques ou outros incidentes numa queda. Um aparelho não é barato, né? Nunca deixe o teodolito abandonado. Pode voltar e ele mudou de novo, né? Que é isso, é muito parecido com esse que nós temos lá na Anhanguera. Muito parecido. Que é o teodolito digital, né? Aí entramos na estação total,
né? É um aparelho que tem as mesmas características básicas do teodolito, né? Composto de luneta, com movimentos vertical e horizontal, né? Dois discos graduados, mas é totalmente digital, né? Inclusive, pessoal, fazendo cálculos e armazenando dados que, após a operação, serão descarregados em um programa específico que vai planilar, calcular, desenhar a operação efetuada, né? Reduzindo muito o nosso trabalho depois no escritório. Aqui, só foi dito para o teodolito, vale também, né? Para estatão, só que ele custa bem mais caro. Os dois custam caro. Aqui é a estação total, né? E temos o GPS, né? É o nome que se dá ao aparelho que recebe o sinal do Global Position System. Aí é o que ele é um receptor. Aqui está escrito receptor, né? É um receptor GPS. É o nome que se dá ao aparelho que recebe o sinal do Global Position System, né, dos Estados Unidos, né? Sempre lembrando, né, que o GPS, né, tem outras, a China tem o dele, né? Eu acho que a União Europeia tem os satélites deles também, mas o mais comum são os 24 satélites americanos e eles têm mais 7 de reserva, né? Tem várias estações na Terra, né, terrestre, né, que coordenam ele, pertence ao exército americano e está disponível, né, para o uso de todo o planeta, né, todos os países. E tem um detalhe de segurança importante, né, que ele tem um detalhe de segurança que é o seguinte, né, aqui está o planeta, né, Terra, né, a Terra está aqui. Se ele percebe uma movimentação, né, se o GPS, os satélites, os 24 satélites americanos, do exército americano, que a gente usa para o nosso posicionamento, tanto de altitude, latitude, né, de altura e posição, né, se ele, se ele observa um objeto em alta velocidade e a uma determinada altura, o sistema, para esse equipamento, ele sofre, ele desliga, né? Ele perde, né? Ele sai, né, de funcionamento, para de orientar esse aparelho por uma questão de segurança, para evitar que isso seja um míssil, né, que poderia atacar qualquer outra nação no nosso planeta aí. Então ele tem esse dispositivo de segurança aí. Comentários finais sobre a nossa aula aqui, né? Com o avanço da tecnologia e com o crescente emprego de satélites artificiais GPS, né, encontramos sempre novos equipamentos e novas formas de utilizá-lo, o que faz também com que fiquem mais acessíveis por terem seus custos de fabricação reduzidos, né, isso ajuda muito, consequentemente seu valor para aquisição. Esses fatos trazem uma mudança grande e rápida em tudo que envolve o processo de topografia, que eu acho que é um dos trabalhos de engenharia que mais tem, né? Que agora nós tivemos os drones também fazendo os trabalhos, os levantamentos também. É necessário que você se mantenha bem informado sobre esses progressos, né? Pesquisando novos equipamentos, processos, softwares, buscando frequentar cursos de atualização para não ficar desatualizado, tanto em relação aos conhecimentos quanto às exigências do mercado de trabalho. Aqui, né? Fazendo trabalho, né? Aerofotogrametria, né? Aqui nós temos um minério, né? Uma mineração, né? Ele acompanha todo o processo. Na parte de agricultura, né? Qual é o limite de cada cultivo, também é feito por topografia, pessoal, né? Muitos equipamentos são automatizados, né, na parte da agricultura.
E eles são movidos por GPS, esses tratores, né? São movidos por GPS. Aqui uma foto histórica, né? De topografia, né? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo, nas próximas aulas práticas aí.